aquele princípio ali uns 10 anos antes do Kennedy. Acho que fica ruim. Mas na Eu época, não sei se dá pra enxergar as letras. na época e até hoje, quer dizer, se divulga muito o trabalho. Vou fazer centro instantâneo. Olha aqui, a velocidade de C é nessa direção. Aqui é chassi, né? A velocidade de C é nessa direção. Aqui eu vou numerar também, para aí. Eu não sei qual é a numeração que está aí que eu não peguei. O 2 aqui? Não tem. Não tem? Então começamos aqui. 2 aqui, é a entrada, 3, 4, 5 e 6. A velocidade de C eu conheço, que é dada, inclusive, seria essa aqui, paralela aqui. Então o centro instantâneo vai ter que estar sobre uma perpendicular. Pô, aqui eu vou ter que deitar um pouquinho isso aqui, porque senão ele vai dar lá fora, não adianta. Tá, eu vou inclinar um pouquinho. Tá? Eu sei que vai estar sobre essa linha. E eu já estou voltando para cima, porque a outra linha que eu vou pegar é daqui, porque senão também poderia estar para baixo. Tá? Mas eu já sei que vai dar para cima. O outro ponto que eu conheço a direção da velocidade é o ponto B. Embora eu não conheça o módulo da velocidade, eu sei que a velocidade de B tem que ser perpendicular à barra 4, ou perpendicular a AB. Tá certo? Então a velocidade tem essa direção, então o centro instantâneo está numa perpendicular à direção da velocidade, então na verdade está num prolongamento da barra 4. Digamos que é aqui. Tá? Então aqui é o meu centro instantâneo I3. Sempre é bom a gente numerar, porque a partir dali eu sei o seguinte, que aquele centro instantâneo I3 vai me servir para calcular a velocidade de pontos do 3. Tá certo? Então eu vou poder calcular a velocidade de B e também a velocidade de D. Tá? Bom, aí nós precisamos escolher uma linha de rebatimento. Eu poderia escolher como linha de rebatimento a própria linha que contém a velocidade conhecida lá, por exemplo essa aqui. O importante é o seguinte, que essa linha de rebatimento é uma linha qualquer traçada pelo centro de rotação. Tá? Eu, se quisesse traçar uma horizontal aqui e rebater todos os pontos para aqui, eu posso fazer. Se quiser traçar uma linha de rebatimento aqui, posso fazer. Aqui posso fazer. Ou seja, uma linha qualquer, mas que tem que passar pelo centro de rotação. A única exigência é que passe pelo centro de rotação. Normalmente o que se faz é o seguinte, é passar pelo centro de rotação e por um dos pontos. No caso que eu conheço a velocidade, ou poderia passar por aqui, que eu quero determinar a velocidade, ou poderia passar por aqui, que também quero determinar isso aqui. Para economizar a necessidade de rebater todos os pontos. Assim, pelo menos eu economizo um ponto. No caso, o ponto C eu não vou precisar mexer ele dali. Tá certo? Então, com o centro, aqui eu já pergunto de antemão, qual é a direção da velocidade de D? Direito. Para direita e para baixo. Não, o sentido a gente vê depois, só a direção. Bem simples a pergunta. Ligando D e 3. Hã? Ligando D e 3. Ligando D e 3. Tá? Eu ligo D e 3. Tá? Eu sei que a direção da velocidade. Uma reta curva. Mas a direção da velocidade de D é perpendicular a D e 3. Tá? E por que eu sei que é perpendicular? Porque é um princípio do método dos centros instantâneos que a velocidade de qualquer ponto do elemento é perpendicular à linha que une o ponto ao centro instantâneo. E por quê? Porque não pode ter componente na direção desse ponto aqui, não pode ter componente na direção dessa linha aqui, porque senão esse ponto estaria se aproximando do centro instantâneo de rotação. O centro instantâneo de rotação é um ponto de velocidade zero, né? Por isso, inclusive, que ele é centro de rotação, porque ele está, naquele instante, parado ali. Então, a componente de velocidade de qualquer ponto do elemento na direção que liga o ponto ao centro instantâneo é zero. Então, obrigatoriamente, a velocidade é perpendicular a essa linha.
Tá? Então, aí nós podemos rebater, eu vou tentar representar aqui, né, com centro em D, em I3 e raio em 3D, eu rebato o D para aqui, vou botar D', centro em 3, raio em 3B, também com compasso, né, estaria... Você pega o tamanho ali, professor? Isso. Tamanho de Pega o raio em 3D, centro em 3, raio em 3D, rebate. rebato para cá. Tá? Para a linha de rebatimento. Aqui eu vou ter o que eu posso chamar de B'. Vou usar um branquinho, não, vou usar um amarelinho para ficar bonito. Né? Mais colorido, melhor. Ainda mais que está sendo filmado, quanto mais colorido, melhor. Então, aqui eu vou ter agora a linha de proporcionalidade. Linha de proporcionalidade do 3. Também é interessante a gente identificar linha de rebatimento e linha de proporcionalidade do elemento 3, porque aí eu sei que isso aqui só serve para pontos do 3. Tá certo? Porque senão, aqui até são poucos pontos que se tem aqui, mas se é um mecanismo que tem um número de pontos, aí eu vejo um LP daqui, um LR dali, o que é isso, de onde é que é? Se eu identificar, eu sei aqui, elemento pertence aqui dali. Então aqui nós podemos encontrar as velocidades em módulo, tá? Aqui e aqui, sabendo então que a velocidade de D aponta para lá, que a velocidade de B aponta para lá. Agora eu vou trazer de volta, vai apontar aqui para baixo, tá? Professor, Diga. da onde sai esse tracejado aí? O compasso. O compasso Ali. é Não, da onde? Qual é os pontos que... eu rebati o D para a linha de rebatimento. Linha de rebatimento. Não, antes. No tracejado aí. Pois é. Tu pega, O bota tamanho, a ponta o seca do I3, compasso no I3. Pois é, isso é que eu vou explicar. Eu rebati o D para essa linha de rebatimento e o B para essa linha de rebatimento. Como é que eu fiz? Ponta seca em I3, raio em 3D. Compasso. Transfiro aqui. Depois, ponta seca em 3, raio em 3B. Compasso. Transfiro para cá. Esse VD, ele é tangente a essa... seria tangente ao arco. Mas daí... tu passa assim, como é que tu vai fazer com a régua aí? Tu só encaixa, bota... Perpendicular à linha e 3D. Tá, já tinha. Aqui ele até deu um pouquinho fora, porque a minha linha aqui não, ficou... mas ele é perpendicular à linha. E de qualquer maneira é tangente também a curva. Só que o melhor é tu pegar pela direção. O B transferido para cá também vai dar perpendicular a I3B, mais ou menos desse tamanho de luz aqui. É um pouquinho menor agora. Tá? O outro ponto seria o ponto E. Aí o ponto E, obviamente, que eu não consigo calcular por I3. Porque o E não pertence ao 3. Então eu vou ter que calcular o I5. Tá certo? Aqui, o E, eu sei que a velocidade de E é na direção da guia. Então, o centro I5 terá que estar numa perpendicular à guia. E o outro ponto do 5 que eu sei é o D, cuja velocidade é essa aqui. Então eu vou traçar uma perpendicular à velocidade. Surpresa, essa perpendicular de velocidade ficou alinhada com aquela. É coincidência? Não, obrigatoriedade. Tá? Porque a velocidade é perpendicular à linha que une o ponto ao centro instantâneo. O D é um ponto comum ao 3 e ao 5. Então ele tem que obedecer essa regra para lá, mas tem que obedecer essa regra para cá também. Então aqui eu vou ter o I5. I5, D e 3 é uma mesma linha. Tá certo? O meu deu em cima. Hein? A minha linha aqui deu em cima de... Ela dá D. é uma continuidade. De E, D. E e 3 é tudo junto. Sim, porque é reto, né? É. Então quanto é que vale a velocidade? Quanto é que vale a velocidade de E? Ou em outras palavras, onde é que está o centro I5? No caso de vocês. O centro tinha... Hã? Em E. Em E. Então é
aí a velocidade E vale Zero. zero. Tá? No meu caso aqui, eu estaria encontrando um outro valor. Tá? Aqui eu vou usar uma linha de rebatimento. Agora eu vou fazer o seguinte. Diferente do que eu fiz ali, que eu rebati que eu rebati para onde eu conhecia a velocidade, aqui eu vou rebater para onde eu quero conhecer a velocidade. Então eu vou transferir o ponto D para cá, tá? Vou pegar a ponta seca do compasso em I5 e raio I5D. Deixa eu ver. Tem que chegar aqui. Olha que arco de cis belíssimo. Dá gosto de ver. Qual que é a restrição da linha de rebatimento? Ela tem que ser. Hein? A restrição da linha de rebatimento ela tem que ser a passar pelo qual ponto? Pelo seu instantâneo, só. Só pelo seu instantâneo. Tá? Então aqui eu rebati para aqui o D, que eu vou chamar de D duas linhas, porque o D' eu havia chamado aqui. Repara o seguinte, transferido para cá, o vetor velocidade de D dá para cima ou dá para baixo? Hã? Para cima, né? Porque eu estava com ele aqui, fiz isso aqui assim, ele rebateu para cima. Então aqui estaria o módulo. Agora eu vou traçar em amarelo a linha de proporcionalidade. Não preciso esticar muito, porque o E está aqui perto. Linha de proporcionalidade do sim. Tá? E a velocidade do E já vai estar em sua posição definitiva. E tamanho. Aqui. Tá? Por quê? Porque como eu não mexi no E, eu não rebati o E, no que eu achar a velocidade, já é a velocidade dele. Tá? Então, repare, aqui eu tinha rebatido os pontos que eu queria encontrar para o ponto C, que eu já conhecia a velocidade. Aqui eu fiz o processo inverso. Eu rebati para o ponto que eu quero conhecer, tá? A velocidade já conhecida. Então dá para fazer. E como eu disse, qualquer linha passando pelo centro instantâneo. Poderíamos escolher uma linha qualquer. Tá? Sempre se costuma, como eu já disse, sempre se costuma escolher uma linha que contenha um dos pontos, pelo menos, para economizar traçado. Qual é aquele tamanho da linha amarela ali, da velocidade amarela? É o tamanho Nesse daqui. caso aqui é zero. É a mesma. É o mesmo VD. Ele girou junto. Né? Qual é a pergunta? Alguém parece que tinha feito uma pergunta. Não, é que aqui no exercício está dando zero. Né? Não, é que o meu aqui... A linha de proporcionalidade está bem no meio do... Bem no meio de... O I5. O I5 que dá no E, né? O I5 deu igual ao DE aqui. Ah, sim. Quer dizer, então isso aqui, na verdade, não seria com essa inclinação, mas seria aqui. Resultou. Né? E nesse caso o VA é igual a zero. Mas repare que por isso que é chamado de centro instantâneo. Né? É zero nessa posição. Então significa o seguinte, que ele estava vindo, por exemplo, estaria descendo, e a partir dali ele para e vai começar a subir. Né? É um ponto de inversão do movimento, no caso da corrediça 6. Né? Tá? Eu vou fazer assim, eu vou deixar o mecanismo aqui e vou fazer pelo método das componentes agora, tá? Eu vou apagar o resto aqui então. Posso fazer do lado também, para ficar igual. Embora aí eu vou fazer as componentes, não vai dar desse mesmo tamanho, vai dar diferente aqui. Tá, posso apagar aqui então, não tem problema, vou deixar só o mecanismo então. Pode apagar.